18 de janeiro. Uma mulher pode se esquecer do filho? Isaías responde em 49, verso 15. E faz a mesma pergunta. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de ti. Essa semana vamos falar sobre o amor de Deus. Um tipo de amor perfeito que nós não conhecemos. Nós não entendemos. E muitas vezes achamos difícil um Deus perfeito e tão grande nos amar. Porque nós não merecemos. O que nós temos de bom para Ele nos amar? Qual o motivo para nos amar? Então, algumas correntes filosóficas antigas idealizavam o indivíduo, o ser humano, como irracional. Como racional. Isso indicava que ele conseguiria controlar as suas paixões, as suas emoções pela razão. Então ele era racional, não tinha sentimentos, não tinha emoções. Ele controlava as emoções por meio da razão, como se fosse uma ciência exata. 2 mais 2 são 4. Então, se aparecer 5, a mente, a razão corrige isso e não deixa existir emoções. Então, logicamente que emoções descontroladas, elas podem causar problemas. E nós vemos toda hora homens atacando mulheres, agredindo e muitas vezes matando mulheres a tiro, facadas, emoções descontroladas. Vemos pessoas mentindo e reagindo energicamente, de maneira irracional, diante de situações de que ele não concorda, ou diante de uma injustiça, decisões que a pessoa toma com base, como as pessoas dizem, com base no fígado, ou seja, com base em emoções descontroladas. Então nós temos emoções, assim como Deus tem emoções também. Ele nos criou com a capacidade de sentir emoções, porque Ele próprio, que é perfeito, segundo as Escrituras, é alguém que experimenta emoções profundas. E nós vemos, por exemplo, o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Ele roga por nós, ele intercede por nós. Nós vemos Jesus chorando diante de Jerusalém. O povo não o aceitaria. Ele diz: quantas vezes eu quis reunir meus filhos como a galinha junta seus pintainhos debaixo das suas asas, mas eles não quiseram. Jesus chorou diante daquele templo. Jesus chorou diante da morte de Lázaro.
Jesus sentiu dores, Jesus perdoou seus agressores, enfim, são vários tipos de emoções que Jesus sentiu. Isaías diz que ele ficou feliz, contente, alegre ao ver que depois de tanto sacrifício que ele fez, ele geraria salvação para muitas pessoas. Ele veria o fruto do resultado daquele ato e ficaria contente. Emoções. Deus é alguém que experimenta emoções profundas. E nós vemos um caso em que Deus quis provocar emoções profundas. E isso ele faz muito. Porque ele sabe que através das emoções profundas a pessoa pode refletir melhor em algumas verdades. Por exemplo, no caso de Abraão, vai e sacrifica seu filho para você sentir como é sacrificar um filho e não ter como resolver o problema. Então Deus resolveu o problema no último momento, no último instante de Abraão. Quando ele pegou o cutelo para matar seu filho, apareceu ali um cordeiro, que significava Jesus. Esse Jesus era o Filho de Deus que morreria no lugar do filho de Abraão. Ou seja, então, como que Abraão se sentiu, né? Deus gerou uma emoção para ensinar uma verdade. E acontece muitas vezes na Bíblia inteira esse tipo de comportamento de Deus diante dos seus filhos para ensinar verdades. Então, Deus também experimenta essas emoções e elas, portanto, elas não podem ser inteiramente ruins. Se Deus mesmo, que é perfeito, sente emoções, quer dizer que são boas. Talvez ela vai fazer a gente chorar, como fez Jesus chorar, sentir angústia como o Espírito Santo e também uma tristeza ao perder o seu filho, porque o homem pecou diante de Abraão, ele ilustrou isso, sua tristeza. Mas isso vem de alguém perfeito e não é inerentemente ruim. Não quer dizer que essas coisas, esse tipo de emoção que nós sentimos pós-pecado, vai permanecer no céu. Vai permanecer no céu emoções iguais às de Deus, emoções profundas. Por exemplo, ao chegar lá, vamos conhecer coisas tão diferentes, tão perfeitas, tão lindas, que nós nunca imaginamos, como diz o apóstolo Paulo. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Então vai despertar uma emoção indescritível. Só que essa emoção é diferente dessa emoção da terra, que nós sentimos aqui como pecadores. Essa emoção no céu é emoção de alegria e não de tristeza. Aqui nós temos emoções de tristeza, de alegrias, de perplexidade, de alegria,
de frustração. E nós precisamos de Deus para controlar isso, mas no céu não haverá mais esse sentimento negativo que hoje Deus usa muitas vezes esse tipo de sentimento frustrante para nos salvar. Lá não vai precisar, porque todos estão salvos, mas vai haver para as pessoas se aprofundarem no conhecimento de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, no próprio conhecimento de Deus, e isso vai num progressivo sem fim. Quanto mais conhecermos a Deus, mais nós vamos conhecer, dia após dia, cada vez mais, eternamente, não acaba, porque Deus é infinito. E quanto mais conhecermos a Deus, teremos essa emoção de amá-lo mais, de admirar mais, de querer glorificar mais, de adorar mais, infinitamente. Então essa emoção vai ter no céu. O amor de Deus por nós é profundamente emocional. Ele é perfeito. E é diferente do amor, da emoção que nós temos aqui. Essa semana nós vamos estudar que o amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe pelo seu bebê, aquele que está no ventre, aquele que já está no seu colo, aquele bebê que depende muito, muito de você. De Deus é maior, o amor de Deus é maior, a emoção que Deus usa nesse amor. Também vamos ver na segunda-feira o amor angustiante. Vamos entender esse amor angustiante. Vamos entender e estudar na terça-feira a compaixão de Deus. Está dentro dessa emoção. E vamos ver no dia 22 algo até estranho para nós, mas um Deus ciumento. Um Deus ciumento. Em Êxodo capítulo 20, verso 4, diz que Deus ciumento, mas lá está escrito zeloso. Vamos entender isso. E também na quinta-feira, um Deus compassivo e apaixonado, ou seja, cheio de paixão, sentimentos. Vamos ver que tipo de paixão que é essa, né? E dia 24 terá o resumo. Então, convido você a não perder nenhum dia dessas reflexões. Deus nos abençoe, sabendo que Deus nos ama mais do que uma mãe. Se uma mãe que tem o maior amor do mundo, que é a representatividade do maior amor do mundo é de uma mãe. Se ela abandonar seu filho, que é uma coisa muito difícil, mas pode acontecer, mesmo que ela abandonar seu filho, Deus, todavia, jamais abandonará.